Estamos aqui em mais um podcast com o Marcos Vinícius, que é membro da diretoria. Seja muito bem-vindo, Marcos. Conta um pouquinho pra gente o que é que você faz dentro da diretoria do CA. Então, e aí galera, tudo bom? Prazer estar aqui no podcast Cristo Alegria, né? Isso é muito bom. Então, a minha função dentro da diretoria do Cristo Alegria é fazer a programação e trazer para nós as atrações durante esses 4 dias de evento. Que legal. E como é que você seleciona essas atrações? Então, na verdade, não corre somente em mim, né? Não fica retido a mim. Durante o período, dentro da diretoria, nós vamos elencando alguns nomes, né? Atrações nacionais, atrações internacionais, às vezes, né? E aí a gente vai entrando em um consenso, pedindo o direcionamento do Espírito Santo, para que Deus possa nos dar a clareza de quem a gente traz para o Cristo Alegria. Em alguns casos, como foi o caso de Juninho Casimiro esse ano, a gente pede aí, a gente faz, né, um voto popular para ver o que o povo está sedento de ouvir, de ver e de presenciar. Muito legal. E como é que foi o seu chamado para o Cristo Alegria 2024? Agora tu tocou num ponto bem dolorido, né? Porque o Cristo Alegria, ele começou tem um tempinho, né? E no primeiro Cristo Alegria eu estava presente, assim como no segundo. Só que no terceiro eu já não pude participar por diversas situações na minha vida, né? Foi um período que eu me afastei da igreja, né? E a partir dali eu comecei a viver outros prazeres, né? Outros prazeres mudando, outras situações que depois a gente pode até marcar um outro momento para a gente falar mais sobre isso, né? E quando eu estava bem fundo, né, onde eu não deveria estar, eu comecei a sentir falta daquilo que Deus tinha me dado, né? Deus me deu muita coisa no meu período, não seria no período afastado, mas no período que eu vivia, o que Deus queria, né? Deus tinha me dado muitos dons, inclusive dom da pregação, dom da oração, e eu perdi isso nesse período. E foi onde começou a me doer. E aí, aos poucos, eu comecei buscando. Dou graças a tia Adriane, que me ajudou muito nesse processo de volta para casa, né? O filho pródigo que volta. E foi quando o padre Pedro, né, sentou comigo, a gente conversou um pouco e entrou na minha vida tio Procópio e tia Leteia. E aí, a partir daí, o tio Procópio e tia Leteia, né, começaram a me acompanhar de perto, começaram a me ver de perto. E foi quando começou aquela história, né? A 99 não é 100. E eles começaram a ir atrás de mim de verdade, né? E foi quando aconteceu em 2022 que eu participei do Cristo Alegria meio que forçado por eles, né? Mas eles queriam que eu estivesse ali. Mesmo eu dizendo que eu não tinha vida para aquilo, que eu não era digno daquilo, eles me manteram ali e falaram, não, você vai estar aqui, você vai ver a graça de Deus acontecer. E aconteceu. Glória a Deus. Glória a Deus. E de lá para cá, as tuas expectativas estão sendo supridas? Está sendo mais do que você esperava? O Cristo Alegria esse ano está te transformando tão quanto nesse outro Cristo Alegria que te transformou? Sim, muito. Em 2022 eu já recebi um grande baque de Deus, né? E aí a partir dali que terminou o Cristo Alegria 2022, que o Padre Pedro renovou a coordenação e pediu para mim continuar, durante todo o ano de 2022, Deus começou a me transformar. Aos poucos, sabe? Aos poucos. E em 2023, no Cristo Alegria que aconteceu aqui no Monte Castelo, aconteceu um momento lá na Capela do Santíssimo, onde Deus concretizou a obra que ele tinha começado em mim. Onde Deus selou ali a conversão que ele tinha iniciado em 2022. E foi quando eu comecei a dar os meus primeiros passos verdadeiramente por inteiro para Deus. Que legal. Nossa, e assim, nesse percurso também, eu sei que sofreu um acidente, né? Sim. E como é que foi, assim, quando você sofreu o acidente? Tu já estava nessa caminhada? Foi antes? Tu ainda não
estavam 100% tocados, 100% convertido? Como é que foi, assim, a tua relação do acidente com Deus? Então, o meu acidente foi em setembro de 2023, né? Eu estava indo para o trabalho, 7 horas da manhã, quando sofri o acidente. E eu já estava 100% de Deus, né? Inclusive, eu entendi depois que aquilo foi uma forma que o inimigo usou para me atingir, né? Para me desviar do foco ou fazer com que alguma coisa, Sim. né? Porque foi muito, eu poderia dizer, foi muito improvável ou provável, né? Mas aconteceu. Então, quando eu fiquei internado, eu não lembro dos dias que eu estava internado na UTI, né? Eu venho lembrar dos meus dias já depois que eu estava no leito. E a partir dali eu comecei a ver o quão Deus ainda tem obras para realizar. Eu não sei se em mim ou se através de mim, né? Mas eu acredito que Deus ainda tem muitas coisas a se cumprir através da minha vida, né? O meu chamado aqui ainda não terminou. Não, acabou. Eu entendi isso, né? Esse meu acidente, ele me trouxe isso. Porque poderia ter acabado naquele momento, né? E Exatamente. não, ele não Ele não permitiu isso. permitiu, né? Então eu acredito que Deus ainda tem grandes coisas para fazer, tanto na minha vida, como me usar como canal de graça na vida de outras pessoas. E a partir daí eu literalmente me entreguei para a vida de Deus, né? Eu entendi que eu sou de Deus e eu não posso em maneira nenhuma negar isso, né? Uma vez que Deus concretizou aquilo que ele precisava ser feito. O médico tinha me dado 6 meses para voltar a andar. Eu voltei a andar com 90 dias. Metade do tempo que a medicina me deu. Entendeu? Inclusive quando eu vou. Foi no tempo de No Deus, tempo né? de Deus. E quando eu voltei no médico, ele até espantou de me ver pisando, de me ver andando. Porque no meu acidente eu quebrei tíbia e quebrei tornozelo. O médico não viu minha tíbia quebrada. Então ele só fez a cirurgia do tornozelo. Então foi o que mais deixou ele espantado. Foi eu, como que com tíbia quebrada, sem estar nem 20%, segundo o que ele falou, calcificado, eu poder estar pisando e andando. E quem te vê hoje nem imagina que você já passou por isso, né? Exatamente. Tão renovado que você já tá. E mudando agora do assunto triste, né? Assim. Para um bem feliz, que as conversas rodam. E a gente ficou sabendo que o Marcos pediu a namorada, até então namorada, em noivado aqui no Cristo Alegria. E aí me conta, como é que foi? Você sentiu também no seu coração que tinha que ser aqui? Como é que foi isso? Eita, as conversas rolam mesmo. Então, a nossa história começou no Cristo Alegria. No Cristo Alegria 2022. Tudo foi no 2021, que eu tô entendendo até agora. No Cristo Alegria 2022, aconteceu uma situação onde, em um momento de adoração ao Santíssimo, que é o que nós chamamos de cenáculo dentro do Cristo Alegria, no momento de adoração, ela disse que de olhos fechados ela rezava muito a Deus, e quando ela abriu os olhos, ela via Jesus e me via do lado da mesa de Jesus. E ela ficou sem entender por que aquilo. E aí ela disse que voltava a fechar os olhos e vinha muitas coisas na mente dela, que ela não me revelou ainda. Ela disse que ainda não é o momento. Não, vamos ver. Mas, e a partir dali, ela guardou aquilo para ela. E eu, naquele exato momento, eu esperava uma resposta de Deus. E Deus mostrou para ela essa resposta, mas ela Não, te preferiu... contou, né? Pra não atrapalhar os planos de Deus. Talvez, né? Mas depois eu fiquei até chateado. Eu disse, poxa, eu tava esperando exatamente alguma coisa e tu vem com a resposta e não me fala. Né? E em 2023, a gente se encontrou de novo aqui no Monte Castelo, no Cristo Alegria. Ela me viu, mas eu não vi ela. Não imaginava, não tinha noção do que estava acontecendo, do que Deus estava preparando para mim. E quando foi em junho de 2023, através da quadrilha Tios da Conceição, a gente se aproximou. E foi ali, a partir daquele momento, onde tudo começou a acontecer, onde a gente se viu. Encantou por ele. E aconteceu. E a partir daí a gente começou a discernir muita coisa na vida do nosso namoro, né? E a gente tomou a decisão de que a gente precisava dar mais um passo,
né? Até porque eu, quanto católico, conhecedor daquilo que a igreja nos ensina, a gente precisa fazer o que é certo, Sim. né? Então, para noivar não precisa ter muito tempo de namoro. Precisa se ter o tempo suficiente de ter certeza daquilo que tu queres, né? O namoro, ele prepara para o noivado e o noivado prepara para o casamento. Então, a gente precisa ter isso convicto. E para cá noivar não precisa 1 ano, não precisa 2 anos, não precisa 5 anos. Você só precisa estar pronto. Porque a partir do momento que tu passa mais de ano tendo um relacionamento, eu acredito que ali já vai começar uma enrolação, como diz o meu padre Pedro. A partir desse tempo já enrolando, né? E se a nossa história começou no Cristo Alegria, ela precisa continuar no Cristo Alegria. Alegria. E foi quando eu preparei, né, esse pedido diante de Jesus da Eucaristia, né, diante do Santíssimo. Eu preparei esse momento junto com o meu diretor espiritual, junto com os meus conselheiros, que é Tio Procopio Teletete e o Art van der Leyen, para que isso acontecesse. E foi, eu não vi, né, mas eu tenho certeza que Deus estava naquele lugar, com certeza deve ter sido muito abençoado. E assim, não conheço, gente, o Marcos Vinícius, assim, não tenho intimidade com ele, a gente está aqui no podcast, mas eu desejo do fundo do meu coração que desse noivado venha um casamento, que vocês sejam muito felizes e dê muito certo. Amém. Né? E para finalizar agora, como todo podcast, eu vou te fazer um bate-volta, tá? Vou falar a palavra, você vai me dizer a primeira coisa que vem na sua mente. Uma música, Yeshua. um momento, Um cenáculo. um santo, Santa Terezinha. uma passagem bíblica, Eu tenho várias. a primeira que veio na sua mente. Então vamos para Efésios 6:10. Não quer falar, Efésios 6:10? É a armadura do cristão. Eucaristia é, Vida. Jesus é, Salvação. e Cristo alegria é. Felicidade. E esse foi mais um podcast. Já siga a gente e assine o sininho das notificações aqui no Cristo Alegria TV.